Em 1997, um som de alta frequência foi detectado no Pacífico Sul. A origem desse era desconhecida e chocou a quem o ouviu, pois ele nunca mais foi escutado novamente. Esse som foi chamado de bloop. Segundo as primeiras teorias, esse som poderia se originar de um monstro marinho, de um dinossauro, de uma lula gigante ou mesmo do poderoso Cthulhu, criatura misteriosa criada por Lovecraft. Na verdade, o interessante da versão de que seria o Cthulhu é que isso teria se originado porque a origem do som seria somente cerca de 1.500 quilômetros de distância de onde essa entidade habitaria na obra do escritor. Mas logo que estudos foram feitos, surgiu a informação de que esse som só poderia se originar em um gigantesco mamífero marinho desconhecido. O possível animal foi inclusive apelidado também de Bloop. Segundo os cálculos, se esse animal tivesse a mesma capacidade de emitir sons que uma baleia azul possui, o maior mamífero da Terra, o Bloop teria que ter se originado de um animal com cerca de 76 metros de comprimento. Porém, nem todos assim pensavam. Em 2012, a Administração do Oceano e Atmosfera do Pacífico disse que os sons eram muito semelhantes a ruídos gerados através de crioseísmos não tectônicos originados de movimentos não glaciais, como desprendimento de gelo ou quando o gelo causa uma escavação no fundo do mar. Inclusive, a característica do som seria muito semelhante a ruídos gerados por crioseísmos em grandes icebergs, que é como se chama quando ocorre um tipo de terremoto dentro de um iceberg, ou mesmo grandes icebergs arranhando o fundo do oceano. Inclusive, a pesquisa conseguiu definir que a origem do som seria na ponta sul da América do Sul, ou seja, muito próximo à Patagônia, onde existem geleiras gigantes e muitos icebergs. No entanto, estudos contrários afirmaram que os padrões nas variações dentro do som não indicavam se originar de algo inanimado como um bloco de gelo. Na realidade, indicavam uma origem animal, mais precisamente um mamífero. Mas outros estudiosos também levantaram que nem todos os animais têm um som proporcional ao seu tamanho. Por exemplo, há uma espécie de camarão de somente alguns centímetros de comprimento que seria capaz de emitir um som tão alto quanto um jato. Seguindo essa lógica, o bloop poderia se originar de um animal desconhecido, mas ele poderia ser menor com uma capacidade gigante de emissão de som. Alguns anos depois, em 2014, surgiu a ideia de que seria um gelo que se desprendeu de uma plataforma de gelo na Antártica, mas não pôde haver confirmação. Outros ainda diziam que poderia ser um vulcão subaquático em erupção. No entanto, sabe-se que um vulcão assim não emitiria essa frequência de som. O mistério por trás do bloop permanece até hoje. Ainda não se sabe o que teria sido captado naquele ano longínquo de 1997. Seria um monstro, um animal desconhecido ou algum evento natural raro? Somente o que se sabe é que ele nunca mais foi ouvido. Em 15 de novembro de 1966, dois casais recém-casados, Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary Malek, dirigiam pela rodovia 62, perto de Point Pleasant, nos Estados Unidos. Passavam por uma área da estrada próxima a uma fábrica de munição de artilharia, quando de repente avistaram algo parado no meio da estrada. Parecia um homem com asas largas de pé no meio do asfalto. Steve relatou que a criatura tinha aproximadamente 2 metros e possuía uma asa de 3 metros de envergadura, e em seu rosto só era possível ver olhos vermelhos brilhantes. Linda disse que ela não conseguia ver uma cabeça ou braços, mas também viu os olhos vermelhos com clareza. Quando a luz do carro iluminou a criatura, ela tentou escapar da luz e saiu voando do caminho. Aterrorizados, os jovens aceleraram para escapar o mais rápido possível daquela criatura. Porém, um tempo depois, na estrada, avistaram a criatura novamente. Mas dessa vez, ela estava atrás do carro. Voava os perseguindo pela estrada. As testemunhas dizem que estavam em uma velocidade de 160 km por hora, e mesmo assim não conseguiam se distanciar da criatura. Naquele mesmo dia e nas próximas semanas,
a cidade de Point Pleasant seria o foco de centenas de relatos de encontros com uma criatura alada que seria chamada de Mothman, ou o Homem-Mariposa. Segundo a maioria dos relatos, o Homem-Mariposa seria uma criatura tão larga quanto um homem grande, com altura estipulada entre 1,50 m e 2,10 m. Suas asas abertas possuiriam 3 metros de comprimento. Quando não estavam abertas, ficavam posicionadas dobradas em suas costas, como um pássaro. Essa criatura possuía pernas humanas. A cabeça geralmente não estava visível, somente os olhos vermelhos, o que levanta a hipótese de a criatura não possuir pescoço visível como os humanos, e sim a cabeça quase conectada diretamente no pescoço, como no caso de alguns pássaros. A criatura seria da cor cinza ou marrom. Os avistamentos quase que em sua totalidade ocorreram na região de Point Pleasant, uma minúscula e até aquele momento anônima cidade da Virgínia Ocidental, que ficava na fronteira com Ohio e possuía cerca de 4.000 habitantes. Era uma cidade pequena e calma e que era conhecida como o local da primeira batalha da Guerra de Independência dos Estados Unidos, durante o século XVIII. Além disso, no local, durante a Segunda Guerra Mundial, esteve em operação uma fábrica de munição de artilharia e de bombas que abasteceu as campanhas militares americanas de 1942 a 1945. Mas após o fenômeno do Homem-Mariposa, essa pequena cidade nunca mais seria a mesma. Um dos primeiros avistamentos ocorreu em 12 de novembro de 1966. Enquanto trabalhavam, 5 coveiros disseram ter visto o que relataram como um homem com asas voando sobre eles. Kenneth Duncan, um desses trabalhadores, afirmou que a criatura estava planando sobre as árvores e ficou à vista deles por 1 minuto. Uma outra testemunha em outro lugar da cidade testemunhou que viu a criatura bem de perto, e além de olhos vermelhos, ela possuía asas parecidas com as de pássaros, com penas. As estradas da região, principalmente a rodovia 62, foram locais de muitos avistamentos. Pessoas relatavam que seus carros haviam sido perseguidos pela criatura. Alguns relatavam arranhões no topo dos carros. Nos 3 dias seguintes ao dia 15 de novembro, dia do avistamento pelos casais Linda e Roger Scarberry e Steve e Mary Malek, pelo menos 8 pessoas relataram avistamento de criaturas similares à descrita por esses. O fenômeno dos avistamentos foi crescendo tanto que no período de 1 ano todos os habitantes da cidade ou tinham a sua própria história de avistamento ou conheciam alguém que tinha experienciado o avistamento. No dia 16 de novembro, um jornalista apelidou a criatura de Mothman, ou Homem-Mariposa, por causa do personagem Mariposa Assassina, supervilão das histórias em quadrinhos do Batman, e o nome, mesmo não sendo o que mais se adequava à descrição da criatura avistada, acabou sendo o que mais se espalhou. Mas estaria o Mothman realmente estando tão presente no local para ser avistado por tanta gente? Ou seria uma farsa elaborada, ou até mesmo pessoas confundindo algo real com uma criatura imaginária? Toda a febre dos avistamentos terminou subitamente em 1967, no dia 15 de dezembro, quando Point Pleasant foi o palco de um desastre sem igual na cidade. Em uma noite, a ponte da cidade, que conectava Ohio e Virgínia Ocidental, desabou. 13 carros e caminhões caíram na água, e das 64 pessoas que caíram no rio, 46 morreram. Após essa tragédia, as histórias do Homem-Mariposa deixaram de fazer parte do dia a dia da cidade. Mesmo assim, algumas pessoas ainda afirmaram ter visto o Homem-Mariposa sobre a ponte alguns dias antes do desastre, o que criou um mistério extra sobre a criatura. Estaria o Homem-Mariposa avisando as pessoas sobre o desastre iminente? Ou seria ele o responsável pelo desastre? Nesse momento é onde se encontra a fronteira entre as histórias e os mitos,
pois em 2002 foi lançado o filme A Última Profecia, que exibia toda uma nova teorização sobre o Homem-Mariposa, baseada no livro de mesmo nome de John Keel. Nesse filme, o Homem-Mariposa estaria presente em locais de desastres ao redor do mundo, como em Chernobyl. No entanto, toda a história do livro e filme não passam de invenção do autor, e não existem relatos de avistamentos dessa criatura nesses locais antes do lançamento do livro. Mas quanto aos avistamentos, o que seria o Homem-Mariposa e o que teria feito os avistamentos pararem? Alguns levantaram na época a possibilidade do Homem-Mariposa ser um objeto da maldição de Cornstalk, um líder indígena que lutou contra as tropas americanas em 1774 e que teria amaldiçoado a cidade, e o Homem-Mariposa não seria nada mais do que o realizador de sua vingança. No entanto, foi descoberta que o trecho da história em que essa figura histórica lança a maldição, enquanto está à beira da morte, nunca existiu, e sim foi adicionado a uma peça histórica numa apresentação teatral de uma escola da cidade de Point Pleasant, para tornar a peça mais dramática. Outras pessoas com o tempo tentaram trazer outras teorias para explicar as aparições, indo além de simplesmente dizer que seria histeria em massa ou farsas. Um professor na época sugeriu que o Homem-Mariposa poderia ser um Grow canadense, uma ave que pode chegar a 1,90 m de envergadura e de 90 a 120 centímetros de altura. Além disso, possuem manchas grandes vermelhas ao redor dos olhos, o que poderia ser o que as pessoas relatavam como olhos vermelhos brilhantes. Às vezes, esse animal, que não habita naturalmente na região, vem para os arredores de Point Pleasant. Ainda nessa linha, Brenda Knight, uma irmã de uma das testemunhas do dia 15 de novembro, disse que muitos achavam, já na época dos avistamentos, que seria um Grow canadense mutante, por causa das toxinas despejadas por militares no pântano ao redor da cidade durante muito tempo, já que na região houve uma fábrica que produziu materiais de bombas usadas de 1942 a 1945, e o material teria sido despejado de forma irresponsável no meio ambiente da região. Como se sabe hoje que ocorreu nos Estados Unidos, inclusive com resíduos radioativos, despejados em rios e aterros de lixo comuns, trazendo graves consequências para o meio ambiente e para as populações locais. Inclusive, em 1981, um material chamado de água vermelha foi encontrada na região e provou que efetivamente houve contaminação. A água vermelha é uma mistura de água fria com uma mistura usada para enxaguar o TNT que era produzido no local. O TNT, um tipo de bomba que é usada até hoje, foi largamente usada durante a Segunda Guerra Mundial. Outras possibilidades levantadas por outras pessoas eram de que seriam corujas, pois várias corujas dessa região possuem, além do tamanho gigantesco, uma película sob a retina dos olhos, que faz com que à noite os olhos pareçam vermelho brilhante quando iluminados. A principal dessas seria a coruja de listras. Uma terceira opção seria o urubu de cabeça vermelha, uma ave gigantesca da região que possui envergadura de 2 metros, algo parecido com o que era relatado ao Homem-Mariposa, mas uma altura de 80 centímetros, muito abaixo dos 2 metros que era relatado. No dia 26 de novembro de 1966, Martin Schock e Eric Tilton avistaram 4 grandes pássaros por várias horas durante o dia, enquanto eles voavam ao redor de árvores em Lowell, Ohio, a cerca de 1h30 de carro de Point Pleasant. Eles possuíam de 1,2 a 1,5 metros de altura, envergadura das asas de 3 metros. A pelagem desses era cor de carvão na frente, e suas costas marrom escuro com manchas claras. As cabeças eram vermelhas. Esses animais, embora ainda não identificados, batem quase que perfeitamente com as principais descrições do Homem-Mariposa.
Ainda hoje, mais de 50 anos depois desses avistamentos, ainda permanece um mistério o que aconteceu em Point Pleasant em quase um ano de avistamentos, e que terminou com o desastre do desabamento da ponte. Será que era um animal normal que foi confundido? Talvez algum animal que não fosse comum para aquela região. Seria algum tipo de mutação em aves da região? Talvez algo que tenha mudado um pouco a forma corporal, deixando-as com aparência mais humana? Seria um erro de identificação ou uma farsa que posteriormente se transformou em uma histeria na pequena cidade de 4.000 habitantes, escondida no interior dos Estados Unidos? Ou será que realmente era algum fenômeno paranormal? Talvez uma esquiva e rara criatura humanoide que se aventurou pela região e logo desapareceu. Ou até mesmo algo profético e maléfico como descrito nas histórias do filme e livro A Última Profecia. Ainda não sabemos, mas de tudo isso, de todas essas experiências e desastres, hoje a cidade de Point Pleasant virou um ponto turístico, com todo ano havendo o Festival do Homem-Mariposa, que traz à cidade 10.000 pessoas e movimenta mais de $1 milhão, além de manter viva as histórias que ocorreram naqueles anos longínquos e misteriosos de 1966 e 1967. Seria o Homem-Mariposa uma realidade? Há alguns anos atrás, um homem chamado Steve Quayle, durante um evento em uma estação de rádio, relatou um acontecimento, segundo ele, ainda mantido em segredo pelo governo dos Estados Unidos. Era a história de um humanoide gigante supostamente encontrado e morto por um grupo de soldados americanos em montanhas no Afeganistão. Esse ser foi apelidado de o Gigante de Kandahar. Segundo ele, isso teria acontecido em 2002, em uma parte deserta e desolada do Afeganistão. Tudo começou quando um esquadrão de americanos foi dado como desaparecido nessa região montanhosa. Então, um esquadrão de operações especiais foi enviado para tentar encontrá-los e descobrir o que havia ocorrido. Esses soldados avançaram por trilhas árduas nas montanhas, até finalmente chegarem na entrada de uma grande caverna. Ali avistaram pedaços quebrados do equipamento dos soldados desaparecidos espalhados por todo lado. Segundo o relato, enquanto examinavam os arredores, foram atacados por um humanoide gigante com cerca de 4 metros de altura. O gigante cravou uma longa lança em um dos soldados, matando-o instantaneamente. Então o resto dos soldados atirou por cerca de 30 segundos, até que o monstruoso hominídeo caísse morto ao chão. Então, olhando mais de perto, perceberam que o ser, além de gigante, possuiria cabelo e barba ruivos, e 6 dedos em cada mão. Ainda segundo o relato na rádio, o gigante foi empacotado e levado de helicóptero para uma localidade secreta nos Estados Unidos. Se baseando no relato de Quayle na rádio, um autor chamado L.A. Marzulli teria conseguido identificar um dos soldados que estava presente no acontecimento. Ele teria concedido uma entrevista em que confirmou a história e ainda acrescentou que enquanto procuravam pela caverna, perceberam ossos humanos pelo chão, o que significaria que o gigante era canibal. Ainda segundo esse suposto soldado, o exército americano teria escondido o acontecimento e jamais iria o revelar, pois um gigante não se encaixa na forma como explicamos o mundo. Segundo suas próprias palavras, o gigante tinha cerca de 500 quilos e fedia muito, como o cheiro de cadáveres em decomposição. Terminou dizendo que após o acontecimento, os soldados tiveram que assinar um contrato de sigilo para que não pudessem revelar nada sobre o que ali aconteceu. Mas a testemunha quebrou o acordo, acreditando que as pessoas têm direito de saber o que se passa no nosso planeta. Ainda foi trazido à tona o testemunho de um outro soldado que também teria estado no Afeganistão, só que alguns anos depois. Ele disse que enquanto esteve por lá, havia ouvido na base militar outros soldados falando sobre uma unidade que teria matado um homem 3 vezes mais alto do que qualquer homem normal, dentro de uma caverna, e além de tudo era ruivo e possuía 6 dedos em cada mão. A imprensa posteriormente entrou em contato com o Departamento de Defesa americano, questionando sobre o ocorrido,
Obviamente disseram que não tinham registro do ocorrido. Agora, será que há algum fundo de verdade nessa história? Infelizmente, a questão do Departamento de Defesa negar não ajuda muita coisa, pois se fosse real eles negariam, e se fosse falso também negariam. Então, por mais que fosse interessante a possibilidade de existirem ainda gigantes por aí e desse encontro no Afeganistão ser real, as provas são quase inexistentes. Testemunhas não podem ser identificadas pois não tiveram seus nomes revelados, por causa da questão do sigilo com o governo. Qualquer nova testemunha que aparecesse também dificilmente poderia ser checada, pois não deve haver documentos oficiais do exército para se saber se tal pessoa estava ou não naquela região específica do Afeganistão em 2001. E por último, ainda há a possibilidade da história ter sido fabricada na rádio unicamente para ganhar audiência, algo que infelizmente é muito comum hoje em dia. Então, no final das contas, por enquanto ficamos apenas na questão da crença de cada pessoa na palavra, principalmente de L.A. Marzuri e Steve Quayle. Não temos como saber se existiu mesmo um gigante, que foi apelidado de Gigante de Kandahar, ou se é uma invenção. Então tudo o que podemos fazer é mantermos a mente aberta a ambas as possibilidades e esperarmos que novas evidências ou encontros surjam com o tempo, para podermos então responder à questão: ainda existem gigantes entre nós? O mundo é repleto de mistérios para os quais ainda não temos respostas definitivas. Um desses mistérios é o dos lobisomens. Seriam reais? Seriam mitos? Conheça agora uma das histórias reais mais famosas sobre lobisomens. A história da besta de Gévaudan. Gévaudan é uma região no sul da França, um local montanhoso e misterioso. Ali, entre 1764 e 1767, mais de 100 pessoas foram mortas supostamente por um lobo gigante raivoso, ou como outros costumam dizer, por um lobisomem. Essa criatura veio a ser chamada de Besta de Gévaudan. Esse período da história foi uma época sombria para a França. O país estava numa situação ruim economicamente e estava em guerra com a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. Para piorar, vinha sofrendo inúmeras derrotas nesse confronto. O primeiro avistamento da besta foi por uma mulher jovem que cuidava do seu gado. Quando ela avistou a criatura, ficou petrificada pelo tamanho do monstro. O gado, por algum motivo, afastou a criatura e a mulher pôde fugir. Logo depois, a primeira vítima humana foi encontrada. Tratava-se de uma jovem de 14 anos que cuidava de suas ovelhas quando foi atacada e morta, supostamente por um lobo gigante. Esse mesmo lobo seria avistado em outros locais, sempre matando várias vítimas, e às vezes as devorando. O rei logo enviou caçadores de lobos, e até mesmo uma parte do exército para caçar a besta. O primeiro a liderar a operação de caça era um líder da infantaria francesa. Enquanto os súditos do rei caçavam a besta, ela continuava atormentando os habitantes da região. Notou-se que, por algum motivo, mulheres e crianças vinham tendo bons resultados em afastar a criatura. Em um relato, um grupo de garotos brincavam numa pradaria quando foram atacados pela besta. Os meninos então montaram um círculo com lanças para tentar manter a criatura afastada, obtendo sucesso. Em outro caso, uma mulher conseguiu sobreviver a um ataque e afastar a besta sozinha, sendo recompensada pelo rei. Relatos diziam que a besta de Gévaudan era um monstro selvagem que possuía um peito largo como um cavalo e um corpo longo como um guepardo. Outros diziam que ela possuía até mesmo superpoderes e que tinha morrido, mas logo em seguida retornado à vida. Alguns diziam algo que é familiar a quem conhece os lobisomens modernos. Eles diziam que a besta podia se erguer sobre as patas traseiras e ficar tão alta quanto uma pequena árvore. Em 1765, ao perceber que os métodos de caça não vinham trazendo resultados, o rei enviou 2 caçadores especialistas para caçar a besta. Eles mudaram a estratégia utilizada e passaram a usar a furtividade.
algo diferente do que vinha sendo usado até então. No entanto, com o passar do tempo, esses dois caçadores não obtiveram resultado e caçaram apenas lobos comuns. Em seguida, o rei enviou o seu guarda-costas com um exército para caçar a besta. Foi então que em 1765 eles conseguiram matar um lobo gigante de 80 centímetros de altura e 60 quilos. Devido ao tamanho monstruoso, eles só puderam chegar a uma conclusão: aquela era a besta de Gévaudan. Para concluir o serviço, eles caçaram e mataram a fêmea e os filhos do lobo gigante. Contudo, quando tudo parecia ter terminado, o sangue dos habitantes da região voltou a ser derramado e seus corpos devorados. Em dezembro de 1765, no mesmo ano do suposto abate da besta, a criatura atacou novamente, matando mais vítimas. Em dezembro de 1765, no mesmo ano do suposto abate da besta, a criatura atacou novamente, fazendo mais vítimas. Somente em 1976, 35 pessoas morreram vitimadas pela entidade. Quando o povo pediu novamente ajuda ao rei, ele negou, dizendo que o lobo já estava morto. Tempos depois, quando a criatura já havia devorado muitas pessoas pela região, um homem chamado Jean Chastel acabaria matando a criatura supostamente com um tiro. O homem usaria balas banhadas em prata. No entanto, há quem diga que a história sobre a bala ser de prata não seria verdadeira, já que criar balas assim exigiria uma habilidade que quase ninguém tinha no mundo na época. E sobre o monstro em si, seria um lobisomem? Alguns dizem que sim, que seria, porém outros dizem que seriam lobos gigantes, ou mesmo um lobo pré-histórico que teria sobrevivido até os dias de hoje. Há também quem acredite na teoria de que a besta, na verdade, seria um leão. Segundo essa teoria, o interesse por esse animal era muito grande e pessoas teriam trazido leões para a França. Então, um desses poderia ter fugido e cometido os massacres na região de Gévaudan. O mistério sobre a besta de Gévaudan ainda permanece. No outono de 1903, vários habitantes da cidade de Van Meter, em Iowa, Estados Unidos, reportaram encontros com uma criatura metade homem, metade animal, que se parecia com um grande morcego e podia voar. A pequena cidade de 900 habitantes foi pega de surpresa quando, em 29 de setembro de 1903, um vendedor da cidade voltava para casa à noite, quando todos já dormiam. De repente, ele viu uma luz no topo de um prédio na rua principal da cidade de Van Meter. A luz era tão forte que o homem teve de se aproximar para ver melhor. Foi quando a luz saltou para um outro prédio. Então, quando ele se aproximou novamente, motivado pela curiosidade, a luz desapareceu do nada. No dia seguinte, em 30 de setembro, o doutor da cidade foi acordado por um brilho forte entrando pela janela de seu escritório, quando dormia em um quarto anexo ao escritório. Ele pegou sua arma e se aproximou da janela para ver o que era. No outro lado da janela havia uma criatura meio homem, meio animal, com asas de morcego e um chifre com uma luz forte e brilhante. O doutor, assustado, atirou 5 vezes na criatura, mas ela simplesmente desapareceu do nada. Os encontros não pararam por aí, e no dia 1º de outubro, um caixa de banco foi surpreendido pela mesma criatura, durante a noite. Como possuía uma arma, atirou, mas ela logo desapareceu. Menos de 24 horas depois, um comerciante foi acordado por um som estranho de algo sendo raspado. Pegou sua arma e foi até a janela. Foi quando viu algo sobre o poste telefônico. Ele atirou no animal besta, mas no instante seguinte ele foi atingido por uma luz muito forte e um odor terrível tomou conta do ar. No mesmo momento, um outro comerciante que morava no outro lado da mesma rua acordou com um tiro e olhou pela janela, vendo o monstro sob o poste telefônico. Tinha ao menos 2,5 metros de altura, bico semelhante a de um pássaro, asas de morcego e 4 patas, segundo o relato dele. Nesse momento, um trem se aproximou da cidade apitando e a criatura se preparou para voar,
mas ao invés disso saiu pulando pelo chão como um canguru e depois começou a correr. Depois de tantos encontros em vários dias consecutivos, os moradores estavam apavorados com a presença daquela criatura ali. Uns diziam que sem dúvida seria um demônio. Outros não só faziam isso, como relacionavam os acontecimentos a sons estranhos vindos das minas nos dias anteriores. Ali os moradores diziam ouvir sons vindos das profundezas. Pareciam como se Satanás e um exército de diabinhos estivesse subindo, vindo para a batalha. Então o diretor da mina, um desses que presenciara sons estranhos, viu a criatura e mais um outro menor saindo da mina. Em seguida reuniu um grupo de homens e ficou vigiando a mina. Ficaram ali a noite toda, somente esperando. Finalmente, um pouco depois do amanhecer, as criaturas reapareceram. Então eles fizeram o que estavam prontos para fazer. Prepararam suas armas e todos atiraram muitas vezes em direção aos monstros. As duas criaturas desconhecidas entraram na mina e desapareceram lá dentro, sem jamais serem vistos novamente. Recentemente, 3 escritores foram até a cidade de Van Meter e entrevistaram pessoas dali, coletando informações sobre a história, embora já fizessem mais de 100 anos do acontecimento. Visitaram também a velha mina onde as criaturas teriam se escondido. Depois de uma breve investigação, disseram que não havia motivos que sugeririam que a história tenha sido algum tipo de fraude, mas que alguns pontos da história podem sim ter sido exagerados com o passar do tempo. Infelizmente, faz tanto tempo dos acontecimentos que não temos nada senão os relatos da época. Não possuímos fotos e nem mesmo pegadas, embora às vezes se mencione que uma das testemunhas da época teria tirado um molde de gesso de uma pegada deixada pela criatura, mas sem informações posteriores sobre isso. Então resta somente a palavra daqueles que testemunharam e dos que passaram a história adiante. Seria o monstro de Van Meter algum tipo de entidade paranormal? Em 1917, o geólogo suíço François Delois afirmou ter abatido um dos integrantes de um grupo de criaturas aparentemente parecidas com primatas, enfurecidas que haviam atacado sua equipe. O animal possuía um pouco mais de 1,5 metros de altura, pelo menos 45 centímetros a mais do que qualquer macaco conhecido da América do Sul. Curiosos com a aparência humana da criatura, eles colocaram-na sobre um caixote de querosene e fotografaram-na, com uma vara sobre o queixo para mantê-la ereta em posição. Dizem que Lois durante muito tempo não revelou nada sobre a criatura, mas em 1929, Georges Montandon, um antropólogo, encontrou a foto da criatura. Ao acaso, entre as anotações de Lois, ele acabou por o convencer a publicá-la em um jornal. Várias matérias foram então publicadas sobre a criatura, e Georges Montandon chegou a propor que seu nome científico fosse Ameranthropoides loisi. A história sobre a descoberta é de que François Delois conduziu de 1917 a 1920 uma expedição em busca de petróleo próximo à fronteira entre Venezuela e Colômbia. Foi quando 2 criaturas avançaram em direção ao grupo. No início, Lois achou serem ursos, mas quando chegaram mais perto percebeu que pareciam macacos. Para se defender, ele atirou nas 2 criaturas. Supostamente, o macho teria corrido em direção à selva, enquanto a fêmea foi morta. O animal parecia um macaco-aranha, mas era muito maior, 1,57 metros de altura, em comparação com os maiores macacos-aranha que têm pouco mais de 1 metro de altura. Segundo o testemunho de Delois, ele contou 36 dentes. A maioria dos macacos do Novo Mundo tem 32 dentes, e notou que a criatura não tinha cauda. Depois de tirar uma única fotografia, eles esfolaram a criatura, com a intenção de manter sua pele e crânio. Porém, na expedição conturbada, ambos os itens acabaram sendo abandonados pela expedição. Há ainda outros relatos que dizem que mais fotos teriam sido tiradas, mas foram perdidas em uma inundação ou durante um naufrágio do barco dos cientistas. O macaco de Lois, como é chamado hoje em dia, ainda não foi aceito pela ciência. Alguns céticos dizem que o animal seria somente um macaco-aranha.
Outros dizem que seria uma espécie exótica de macaco-aranha, maior e sem rabo. No entanto, os céticos dizem que era apenas um macaco-aranha com rabo cortado, apesar de ser estranho encontrar um macaco-aranha tão grande. Os céticos contestam a altura calculada por Lois. No entanto, um especialista, comparando o tamanho padrão de um caixote de querosene com a criatura, chegou ao mesmo resultado que o geólogo. Em 1931, uma equipe italiana de antropólogos trabalhando na Guiana ouviu de testemunhas oculares relatos muito próximos ao de Lois. Será que o macaco de Lois é um mito ou uma realidade? Em 29 de agosto de 1967, ocorreu um contato com uma entidade alien na cidade de Cussac, na França. Esse encontro foi revelado ao público somente em 2007. Ele é considerado pelo governo francês como um dos mais surpreendentes já observados no país. Tudo começou quando dois irmãos, François Delpiech, de 13 anos, e Anne-Marie Delpiech, de 9 anos, observavam vacas pastando nos campos da França, quando de repente avistaram o que parecia ser uma nave prateada, brilhante e de forma esférica, com 4,5 metros de diâmetro. A nave estava pousada e havia 4 seres de forma humanoide ao redor dela. Os 4 seres eram completamente negros e emitiam um brilho curioso, que as testemunhas relataram como algo semelhante ao brilho da seda. As crianças não conseguiram dizer com precisão se as criaturas eram pretas ou seus trajes eram pretos, mas conseguiram relatar alguns outros traços das entidades. Os braços eram longos e finos, não possuíam mãos semelhantes às humanas. Suas pernas eram curtas e finas. As cabeças eram normais, mas o crânio, o nariz e o queixo eram estranhamente pontudos. Depois de um tempo observando, uma das crianças, François, gritou para as entidades, perguntando se elas haviam vindo brincar com eles. Os seres, percebendo finalmente que estavam sendo observados, voltaram para a nave rapidamente. A esfera brilhante então fez movimentos circulares no chão e decolou em alta velocidade em direção ao céu. As crianças, ao presenciarem aquilo, correram para casa e alertaram os adultos. Momentos depois, a polícia foi avisada e foi até o local. Lá, os oficiais encontraram cheiro forte de enxofre e marcas de grama seca no local onde a nave teria pousado. Muitos anos depois do ocorrido, grupos de estudos de OVNIs foram ao local e coletaram os relatos das testemunhas novamente. Uma terceira testemunha foi encontrada e também teve seu testemunho coletado. Segundo o grupo de estudo, o mais impressionante é que anos depois, os relatos permaneceram os mesmos. Geralmente é um sinal importante, que estavam dizendo a verdade desde o início. Há várias histórias reais sobre lobisomens que aterrorizaram pessoas e cidades e acabaram sendo condenados por seus crimes. Um desses casos é o de Peter Stump, o lobisomem de Bedburg. O lobisomem de Bedburg era um monstro que se dizia consumir animais, mulheres e crianças no vilarejo de Bedburg, na Alemanha, nas últimas décadas dos anos 1500. Peter Stump era um fazendeiro do vilarejo ou das redondezas. Ele era um viúvo com 2 filhos, um menino e uma menina. Se dizia que Peter era muito respeitado na vizinhança por todos aqueles que o conheciam. Era atencioso e gentil, segundo seus vizinhos. No entanto, outras publicações da época das investigações diziam que ele não era um homem que se queria ter na vizinhança. Primeiramente, o gado começou a parecer dilacerado. Depois, mulheres e crianças começaram a aparecer mortas também. Corpos de vizinhos de Stump apareceram terrivelmente mutilados, e não demorou até que ele fosse acusado.
Nos anos 1500 ocorriam vários julgamentos de lobisomens, de uma forma muito semelhante a como acontecia com as bruxas, e logo Peter Stump foi caçado por um desses tribunais de caça aos lobisomens. Não se sabe exatamente por que ele foi acusado. Alguns dizem que ele possuía uma amante e ela seria uma parente distante dele. Quando o marido dessa mulher descobriu, afirmou que Stump era incestuoso e assim ele se tornou um alvo fácil para várias acusações, entre elas a de ser um lobisomem. Outro motivo poderia ser por se suspeitar que ele tivesse uma relação incestuosa com sua filha. Outro motivador poderia ter sido também o fato de ele supostamente ser um protestante em uma cidade fervorosamente católica, numa época em que esses eram caçados pela igreja. A cidade, inclusive, esteve envolvida ao longo da história em muitos movimentos católicos importantes. Um outro ponto que pode ter tornado Stump suspeito é que ele não possuía a mão esquerda, e relatos diziam que o lobisomem havia sido pego em uma armadilha e havia arrancado a própria mão para escapar. Mas, pelo que se sabe, ele teria perdido a mão anos antes do ocorrido. De qualquer forma, Stump foi capturado em 1589 por um grupo de caçadores de lobisomens. Segundo o relato original, eles perseguiam o lobisomem pela floresta, mas acabaram o perdendo de vista. Então, logo em seguida, encontraram Stump justamente no mesmo lugar onde esperavam encontrar o lobisomem. Quando o julgamento se iniciou, Stump foi torturado até confessar. Ele afirmou que praticava magia negra desde os 12 anos e havia feito um pacto com um demônio, que em troca havia lhe dado um cinto que lhe permitia se transformar em um lobo grande, forte e poderoso, com olhos grandes que brilhavam na noite como fogo, armado com uma boca larga e dentes afiados e cruéis. Segundo ele, quando removia o cinto, retornava à forma humana. Porém, o cinto nunca foi encontrado pela equipe de investigação. Peter afirmou que matou os animais todos e as pessoas. Começou matando pequenos animais para saciar a sua fome, até que passou a matar humanos. Ele confessou ter matado e comido 14 crianças e 2 mulheres grávidas, de quem comeu os fetos e seus corações. Uma dessas 14 crianças, inclusive, seria seu filho, de quem comeu o cérebro. No entanto, também se diz que havia uma outra versão para a história. Segundo se diz, antes de admitir a história do pacto demoníaco, Peter havia dito que ele vestia uma pele de lobo e saía matando pessoas com as próprias mãos. Dessa forma, na verdade, ele não seria um lobisomem, e sim um maníaco serial killer. Talvez Peter Stump fosse um dos primeiros encontros das sociedades humanas com pessoas com patologias antissociais, os famosos psicopatas. Na época, não podendo admitir que um ser humano seria capaz de fazer isso, a sociedade o teria taxado como um monstro, meio humano e meio animal. De qualquer forma, independente da verdade por trás da história, seja um lobisomem ou um serial killer, ou mesmo histeria em massa ou caça a inimigos religiosos, Stump acabou sendo torturado e executado como outros tantos foram por bruxaria ou pactos demoníacos. Junto com ele também o foram sua filha e sua amante, dando fim ao episódio conhecido como Lobisomem de Bedburg. Em 1959, 10 alpinistas russos viajavam em direção aos Montes Urais, na Rússia, uma das áreas mais selvagens e inóspitas do planeta. Eram todos experientes aventureiros, e o líder do grupo, Igor Dyatlov, de 23 anos, era um estudante universitário de destaque, que já havia realizado muitas outras difíceis viagens. Os outros, quase todos com menos de 25 anos, eram experientes e traziam todo o equipamento necessário para o sucesso da viagem.
Após percorrer uma parte do percurso a cavalo ou de carro, eles se afastaram das últimas cidades e entraram no mundo selvagem dos Urais. Um dos alpinistas acabou ficando doente e então retornou de volta para a cidade mais próxima. Enquanto isso, os 9 restantes caminhavam sob condições extremas, de muito frio até a região conhecida como Kolatsiko, a Montanha da Morte. Montaram acampamento nessa região. Havia quase 1,5 metro de neve sob eles, e a temperatura baixava progressivamente até alcançar os 26 graus negativos. Algo aconteceria naquela noite que os faria entrar para a história como um dos maiores mistérios da humanidade. Algumas semanas se passaram até que foram encontrados mortos, a barraca cheia de cortes e abandonada, roupas e equipamentos espalhados. Os 9 alpinistas estavam distribuídos em um raio de 2 quilômetros da barraca, todos mortos sob condições extremamente estranhas. Em homenagem ao alpinista-chefe da expedição, essa área viria a ser conhecida como Passagem de Dyatlov. Mais de 50 anos se passaram desde a morte dos 9 alpinistas, e ainda não se chegou a um veredicto conclusivo sobre o que teria acontecido com eles. O grupo, composto por 7 homens e 2 mulheres, foi encontrado com a maioria dos membros usando somente pijamas ou roupas simples, com tudo indicando que tiveram que abandonar a barraca com pressa, sem nem ter tempo de pegar roupas e botas para enfrentar os 26 graus negativos que gelavam aquela noite. Os corpos foram encontrados em grupos. Alguns morreram de hipotermia, outros possuíam ferimentos que sugeriam pancadas de um objeto sólido como um porrete. O líder da expedição, Igor Dyatlov, possuía marcas na mão consistentes com ferimentos de socos, como se tivesse dado um soco em alguém. Ao mesmo tempo, Rustem Slobodin, um dos outros alpinistas, possuía ferimentos no rosto compatíveis com marcas de brigas, possivelmente tendo recebido um soco. Yuri Krivonichenko possuía queimaduras inexplicáveis nas pernas, como se ficassem com essas sobre o fogo até que queimassem. A dor teria sido tamanha que a única explicação é que tenha sido forçado a deixá-la sobre o fogo, ou seja, possivelmente pode-se concluir que havia sido vítima de algum tipo de tortura. Nikolai Tribobrinoli, que foi um dos encontrados mais longe do acampamento, possuía ferimentos no crânio que indicavam uma batida extremamente forte. Alguma coisa pesada havia atingido Nikolai, ou ele havia sido arremessado no ar e atingido algo na queda, segundo os laudos oficiais da investigação. Mas o maior mistério de todos é o acampamento. Todas as mochilas, quase todas as roupas, câmeras, diários, comida, tudo ficou no acampamento, como se tivessem saído com muita pressa e desespero. As barracas possuíam cortes feitos com lâminas, mas os cortes eram de dentro para fora. Alguns buracos pequenos foram feitos aparentemente com a intenção de olhar para fora, enquanto outros, bem maiores, serviram para abrir uma porta na parte de trás da barraca, na hora da fuga. Mas o que teria causado tanto temor e desespero? A investigação realizada na União Soviética na época foi extremamente fraca, deixando gigantescas lacunas e simplificando a situação.
A conclusão oficial da investigação: forças naturais imparáveis. A ideia inicial e também adotada por novas investigações realizadas em 2020 sugere que uma avalanche tenha atingido aos alpinistas. Mas há alguns problemas nessa teoria. A área onde estavam não era muito propensa a avalanches. Além disso, avalanches deixam marcas inconfundíveis na área atingida bastante tempo depois do acontecido, o que não ocorreu. Algumas semanas depois, quando o acampamento foi encontrado, não havia sinais de ter acontecido uma avalanche. O grupo possuía vários fotógrafos e vários membros possuíam diários. As fotos que foram encontradas não trouxeram muita informação, somente mais mistério. Segundo a investigação oficial, haviam 4 câmeras no grupo, mas a quantidade de fotos e de rolos diferentes, assim como o testemunho do alpinista sobrevivente que ficou doente e retornou à cidade, indicam que havia mais do que 4 câmeras no grupo. O que teria acontecido com elas? Teriam sido levadas por alguém? Todos esses indícios apontando para diferentes direções abriram espaços para o surgimento de muitas teorias, para tentar explicar o que teria acontecido. Por se passar no momento da Guerra Fria, no centro da União Soviética, teorias envolvendo experimentos nucleares ou espionagem surgiram com toda a força. 3 roupas foram encontradas com índices altíssimos de radioatividade. Levantou-se a possibilidade de terem sido atingidos por matéria radioativa, um teste nuclear talvez. Porém, nenhum outro fato parece apontar para essa ideia. Além disso, os 2 alpinistas que eram donos das roupas radioativas tinham sido funcionários de empresas relacionadas a material nuclear nos anos anteriores. Outros sugeriram espionagem. Talvez teóricos da conspiração chegaram a afirmar que o grupo estaria indo se encontrar com americanos para vender informações confidenciais. Novamente, sem evidência nenhuma nesse sentido. Os primeiros suspeitos, que inclusive foram torturados pela KGB atrás de respostas, foram o povo Mansi, indígenas da região, que possuíam reputação de serem agressivos contra quem invadisse seu território. Além disso, há indícios de que um grupo de Mansi teria cruzado uma área a cerca de 200 metros do acampamento, deixando rastros na neve. Contudo, o fato de nenhum objeto ter sido roubado não faz sentido na teoria de ataque do povo Mansi. Objetos como bebidas alcoólicas e a quantidade de cerca de 2.000 rublos permaneceram no acampamento após o ocorrido. Outra teoria que durante um tempo foi muito forte foi de que o grupo teria sido atacado por um Yeti. A informação se baseia nessa foto, em que, segundo alguns, um Yeti aparece vigiando os alpinistas. Além disso, os cortes na barraca teriam sido feitos para vigiar algo que estava na floresta, supostamente um Yeti. E por fim, o ferimento que indicava o choque de grande força com algo só poderia ter sido causado por uma criatura tão forte quanto um Yeti. Há dezenas de teorias para explicar o que teria acontecido. Como pode 9 pessoas simplesmente aparecerem mortos e mais de 50 anos depois ainda permanecer um mistério? Será que foram mortos por uma avalanche? Será que foram atacados por um grupo de pessoas, possivelmente os indígenas Mansi? Será que teria sido um experimento que acabou atingindo o grupo que somente estava no lugar errado e na hora errada? Ou será que o grupo poderia ter sido atacado por uma fera monstruosa, um Yeti? O que teria acontecido na passagem de Dyatlov?